Você vai descobrir como a auriculoterapia pode atuar nos transtornos mais comuns trazidos pela pandemia, como a ansiedade, depressão, o estresse pós-traumático, muitas vezes o pânico que alguns estão desenvolvendo. Vocês conhecem? Vocês conhecem pessoas que estão ansiosas além do normal, ou que estão em pânico além do normal, ou depressiva, por conta da crise atual, ou do Covid, da situação do Covid? Coloca para mim aqui. Você já atendeu paciente ou alguém da família com ansiedade, depressão ou trauma? Coloca ansiedade, depressão, trauma, só para eu ver quais delas vocês já trataram, quais desses problemas vocês trataram mais. Depressão, ansiedade, insônia, estresse, ansiedade e estresse, ansiedade e depressão. Estou tratando 3 pacientes, ansiedade, depressão, alergias. Olha isso, gente. Olha o emocional, né? Como as pessoas estão com problemas. E aí, o que acontece com o paciente que está ansioso, deprimido, pânico? Ele piora a sua imunidade. E diminuindo a sua imunidade, né? Alterando a imunidade, que ela fica mais suscetível para ter Covid, para pegar doenças respiratórias, porque a nossa imunidade é que nos protege, é que nos defende. Que louco, né? Como é uma bola de neve, muitas vezes, né? Aí que nós percebemos. Então, quadros de ansiedade interfere na qualidade de vida. Interfere, o indivíduo não sai de casa. Não saindo de casa, ele fica isolado. Ficando isolado, ele não conversa. Ou ele não pega, às vezes, nem um solzinho para melhorar a vitamina D. Afeta também o desempenho profissional, as relações sociais, altera o estilo de vida, padrão alimentar, porque começa a comer besteira. Quantos vocês ouviram falar que engordaram, que aumentaram o seu peso por conta da Covid? Ou vocês já estão percebendo? Por quê? Porque fica em casa, muitas vezes só come besteira, não busca, né, uma alimentação saudável, exagera no consumo de medicamentos, no consumo de álcool, no consumo de cigarro, desencadeia modificações fisiológicas e hormonais, altera todo o seu metabolismo. Você percebe que a ansiedade pode comprometer os seus atendimentos até mesmo no consultório? Os pacientes, e isso, gente, que eu nem falei das crianças e adolescentes. Se você perceber, olha quantos, tá? Fizeram 15 anos agora, nesse ano ou no ano passado, e não puderam fazer a sua festa, né? Para alguns é tradicional, para alguns precisa dessa festa, né? E aí não puderam ter. Por quê? Porque estava proibido fazer festa, né? Aglomeração, muitas pessoas, casamentos que foram adiados. Imagina quantos sonhos foram interrompidos por conta dessa pandemia. Pensa no adolescente, pensa na sua adolescência. Quanto da tua adolescência você aproveitou e o teu filho ou a tua filha não estão podendo aproveitar, porque estão em casa, trancados. Olha quantos medos nós estamos gerando, né? Nós não, nós temos que lidar, né, com os nossos adolescentes ou nossas crianças. Os pacientes, gente, quando você atender um paciente adolescente ou um paciente criança, a tua visão tem que ser outra. O normal é você atender uma criança e mandar ela brincar, é você olhar para ela. Ah, criança ansiosa, né? Não era uma coisa assim tão comum. A criança, ela tem mais, ela é mais desligada para esse tipo de coisa. Hoje não, hoje ela está mais antenada. Aqui, muitas vezes, as notícias chegam por eles, pelos meus meninos. Eles é que trazem as notícias. Por quê? Porque eles estão antenados. E principalmente com coisa ruim, né? Então, o grau de ansiedade é outro. É uma outra criança, é um outro adolescente. Então, todos que estão passando por esse momento, você como terapeuta, você tem que lembrar disso quando for atender.
Nós estamos vivendo um momento completamente diferente, né, do normal. Então, nós temos que também levar isso em consideração. Os pacientes apresentam diversos sinais físicos e psicológicos, dores que não são comuns, muitas vezes, a própria insônia que chega. Quem aqui já atendeu uma criança ou um adolescente com problema de insônia? Olha o nível, o número de crianças e adolescentes que estão ou se cortando ou entrando numa depressão mais profunda. Então, o nosso olhar tem que ser diferenciado. Eles não estão saindo de casa, eles não estão fazendo festinha, eles não se reencontram, eles estão sendo, né, proibidos de se encontrar. Então, perde-se relação, perde-se social, né? Então, lembrem disso quando vocês estiverem atendendo, até para vocês pensarem bem e entenderem um pouco mais, ó. Olha quanta gente aqui, ó, atendendo adolescente, né? Veja quantas doenças estão ligadas com o estresse e a ansiedade. A diabetes, estresse e ansiedade, tá? Está relacionado. Diabetes, pressão alta. Quantos também aqui já não ouviram falar de pressão alta ser desenvolvida ou desencadeada por um momento, um estresse ou uma ansiedade, né? Além do normal. O hipertireoidismo, problemas cardíacos, tá? Perda da libido, asma, falta de ar, até mesmo o DPOC, a depressão, que são problemas, a asma, DPOC são problemas respiratórios, e a depressão, infelizmente, levando até o suicídio. Então, olha a preocupação, né? Olha a preocupação que nós temos que ter com essa faixa etária, que está perdendo um momento da vida que é muito importante. Ela vai fazer esse momento, ela vai achar, mas você percebe que se perdeu aí 1, 2 anos de vida, e que muitas vezes para um adulto, ele foi levando, mas a criança ou o adolescente absorveu. Gerou medo muitas vezes, fobias. Fiquem atentos a isso, tá? Para essas diversas patologias, gente, são utilizados dezenas de medicamentos. Infelizmente, medicamentos que, por sua vez, trazem efeitos colaterais graves, até mesmo dependência. Eu não sei quantos aqui sofrem com os efeitos colaterais dos medicamentos que consomem, mas certamente, cada vez que você toma um medicamento, tem um efeito colateral. Às vezes é mínimo, mas se for continuado, tem que tomar cuidado, tá? Então, lembre de ficar atento aos efeitos colaterais também. Depois de um tempo, você nem sabe mais o que é um sintoma original ou o efeito colateral, muitas vezes, do medicamento, porque ele se mistura, ele se confunde, né? Só para você ter uma ideia, os antidepressivos que tiveram crescimento de 17% na venda durante agora essa pandemia, olha o que ela pode gerar: queda de pressão, constipação, taquicardia, tontura, sudorese, sedação, anestesiado, né? Ganho de peso, tremores, cefaleia, náuseas, diminuição do apetite, perda da libido, insônia, nervosismo. Olha quantos efeitos. Isso, gente, dos antidepressivos, tá? Dos medicamentos que são antidepressivos. E agora tem os ansiolíticos, que o uso é muito mais comum, né? Os ansiolíticos, que também podem, também estão sendo utilizados aí em grande escala. E o que eles causam? Ansiolíticos. Dependência, acima de qualquer coisa. Causam dependência, causam abstinência, efeito rebote, acorda como se tivesse ruim, né? Acorda como se tivesse de ressaca, né? O efeito rebote, gente, problemas de memória, esquecimentos, problemas de concentração, fadiga, sonolência, perda da coordenação motora. Fala sério, você com tantos efeitos colaterais assim, você vai se envolver com medicação, sendo que a gente pode oferecer uma opção.
Então, é isso que eu quero que você fique bem presente, tá? Você conhece parentes, amigos que estão lançando mão de medicamentos para poder ter uma vida normal? Fique atento a eles. Às vezes, os amigos só procuram uma alternativa medicamentosa porque não conhecem outra, tá? Não conhecem outra. Muitos não dormem direito. E aí é um ciclo vicioso, porque quando você não dorme direito, a ansiedade piora, né? Todos os efeitos pioram, sabe? Não dorme direito, estão ansiosos, violentos. Quantos aqui em lives me perguntam: ah, mas tá nervoso, tá irritado, tá agressivo, ou não consegue se concentrar, né? E ainda com aulas online. Pensa nisso. Você pode ajudar. É isso que eu quero abrir a sua mente na manhã de domingo. Nós temos que fazer essa manhã valer a pena, gente. Você pode tratar essas pessoas e devolver a elas qualidade de vida. Você já imaginou euzinha aqui, ó, pensar, puxa vida, eu posso ajudar minha família, eu posso ajudar um paciente, eu conheço pessoas que estão passando por isso e eu posso ajudá-las. E se você é psicólogo ou psiquiatra, ou conhece profissionais que podem, né, utilizar essa técnica, você pode fazer parcerias e salvar muitas vidas. O psicólogo, o psiquiatra vão potencializar os seus efeitos. Eu costumo dizer, eu não sei se tem psicólogo aqui ou psiquiatra, se tiver, até coloca aqui pra gente saber, mas você pode estar falando, reforçando aquilo que eu vou dizer agora. O psicólogo, ele não pode prescrever medicamento, mas o psiquiatra pode. O psiquiatra, na verdade, ele pode fazer duas coisas. Ou ele manda para o psicólogo para fazer terapia, ou ele manda para tomar medicamento, ou ele dá o medicamento. E vai acompanhar o seu paciente. Eles usam as ferramentas que eles têm à mão. O psicólogo vai tratar, vai ter terapias para isso, vai ter técnicas, abordagens, onde ele vai tentar acessar, né, a caixinha aqui dentro para tentar ajudar esse paciente. Agora imagine você poder potencializar isso ou acessar mais rápido fazendo a auriculoterapia. Como que a auriculoterapia vai ajudar nessa fase? Como que ela pode, né, entrar aí, fazer, abrir essa perspectiva, abrir essa mentalidade? Gente, pensa comigo. Nós estamos aqui falando de auriculoterapia. O psicólogo não pode prescrever. O psiquiatra prescreve, encaminha para o psicólogo para terapias e acompanha. O psicólogo faz as terapias. Porém, os dois não podem fazer nada para melhorar o intestino desse paciente. E hoje nós detemos o conhecimento que dopamina e serotonina são liberadas pelo intestino também. Existem células nervosas no intestino. Não é à toa que o intestino é considerado o nosso cérebro. Imagine você poder fazer com que o seu paciente tenha intestino normal, saudável, funcionando diariamente, certo? Então, eu tenho um paciente mais colaborador, porque eu estou melhorando a bioquímica desse paciente, e a auriculoterapia pode fazer isso. Você trabalhar as compulsões, as neuroses, a ansiedade, diminuir, acalmar, tranquilizar, ou dar uma noite de sono. Uma noite de sono vai fazer com que todo o metabolismo desse paciente se regule também. Vai fazer com que os hormônios se equilibrem. O sono, gente, é fundamental para o nosso paciente. E eu poder fazer isso, pensa comigo, que alternativa maravilhosa, né? Como eu vou poder agregar na minha terapia? Então, você percebe, gente, que eu tenho acesso, que eu posso ajudar, que eu posso potencializar esse efeito do meu paciente? Você pode salvar vidas, você pode fazer parcerias. Não se omita. Converse, explique que você pode ajudar. Sabe? Se você está vendo pessoas à sua volta, fará. E assim, ó, por exemplo, ó, uma primeira aplicação gratuita, você pode estar ajudando as pessoas que estão à sua volta, falando sobre isso.
tá falando sobre isso, né? Que ela vai ter resultado. Você fará. Você pode pensar assim, se o paciente ou se a pessoa do teu convívio não conhece, né? Você não precisa falar especificamente da auriculoterapia. Você pode falar, olha, eu tenho uma técnica e eu posso te ajudar. Posso te ajudar você a dormir melhor. Vamos fazer o seguinte, eu faço uma consulta para você, a gente conversa, eu faço uma aplicação e você vê a resposta que você vai ter. Você tem uma semana, vai vendo como você vai se comportar, como o seu organismo vai se comportar. E aí, nós voltamos a conversar, você dá sequência comigo nas consultas, para a gente equilibrar como um todo. É claro que um tratamento não vai ser realizado em uma sessão, mas eu vou te ajudar a dormir melhor, a isso, aquilo, e daí você vai pontuando os problemas que ela vai te trazendo. Você ganha confiança, certo? Você ganha confiança. Essa pessoa vai te trazer outros pacientes, e assim vai seguindo, tá? Então, gente, muitos estão sofrendo de ansiedade. Você pode ajudar, é isso que eu quero deixar. Com certeza, a indústria farmacêutica, infelizmente, está despejando medicamentos no mercado o tempo todo. O tempo todo. E olha as propagandas. A gente não consegue vencer. Você concorda comigo? Pensa. Olha quanta propaganda tem de medicamento na TV. Olha quanta propaganda existe de farmácia na TV. Promoções. O que é mais fácil? Pegar um comprimido e tomar? Ou procurar um auriculoterapeuta? Ou procurar alguém para me ajudar, que eu nem sei o que é auriculoterapia? Você percebe onde está a nossa luta? A nossa luta está em aumentar o nível de consciência das pessoas, que existem outras possibilidades. É essa luta que eu chamo você para batalhar comigo. Sabe, é mostrar para os profissionais que existe outro mercado. Agora, pensa na indústria farmacêutica, olha o quanto ela despeja de propaganda, é um mercado milionário, e olha, até mesmo, você vê os médicos, por exemplo, eles são visitados, né, por pessoas para falar dos medicamentos. Quantos de nós visitar médicos para falar auriculoterapia? Percebe que é uma batalha difícil? Agora, quando eu trago, por exemplo, que eu peço os resultados dos alunos, falo, gente, eu preciso de resultado, e resultado em enxaqueca. Quem já teve caso de enxaqueca, assim, relata para mim. Ou alergia. Aí o pessoal começa a trazer os resultados. E aí a gente posta isso nas mídias. E as pessoas vêm. Eu tenho orientado os alunos. Dentro da S, a gente tem uma parte que a gente fala sobre isso. Como fazer essa divulgação, essa propaganda. Por quê? Porque aí sim o nosso ciclo, o nosso círculo de amizades, o nosso círculo de pessoas conhecidas ou vai crescendo. Quanto mais pessoas conhecerem a auriculoterapia, mais fácil vai ficar para todo mundo. Por isso que eu sempre digo, a vitória de um é a vitória de muitos de nós. Porque quando alguém faz auriculoterapia profissional, com competência, dando o seu melhor, estudando, esta pessoa eleva o nível da auriculoterapia. Elevando o nível, com resultado, com qualidade, com estudo, outras pessoas começam a conhecer. Vamos dizer, ó, eu estou falando de auriculoterapia aqui em Curitiba. Não é raro eu receber pessoas. Você atende em São Paulo? Você atende no Rio? Você atende na Bahia? Eu não. Mas eu tenho os meus alunos que atendem. Você percebe? A minha fala está despertando nas pessoas a vontade de fazer a auriculoterapia. Se você está fazendo uma auriculoterapia de qualidade, com resultado, mais pessoas vão querer e maior vai ser o nosso mercado de pessoas procurando. Hoje já se tem pessoas procurando auriculoterapeuta. É raro, mas tem muito mais gente procurando resolver um problema de ansiedade. Nossa, eu estou ansioso, estou tomando medicamento, não consigo melhorar, mesmo com medicamento, gente. Tem gente que mesmo com medicamento não melhora. E olha só que legal a gente poder ajudar essas pessoas, né? Tá? Então, isto é importante. O resultado vai fazer com que você veja a sua capacidade. A pessoa que foi atendida, ela vai ver o quanto a auriculoterapia está despertando nela um processo de cura e de reestabelecimento de saúde. E aí, gente, quem não quer melhorar? Nós lutamos uma batalha
É diferente, você não luta uma batalha contra o outro auriculoterapeuta. Você está lutando uma batalha contra a indústria farmacêutica. Esse é o nosso inimigo comum. Por quê? Porque ele é um gigante. E nós estamos ali, ó, devagarinho, mas nós estamos conquistando o nosso espaço. Muitas pessoas já não aguentam mais se intoxicar com medicamentos, porque estão vendo os efeitos colaterais. Eu não estou dizendo aqui para você, nossa, eu não vou dar o remédio que o médico falou para dar para o meu filho, que é um antibiótico por causa de uma infecção. De jeito nenhum. Se os meus meninos tiverem que tomar um antibiótico, eles vão tomar. Percebe? Eu estou falando do uso indiscriminado, daquela coisa assim que eu dei uma topadinha ali e vou tomar um analgésico. Isso que eu estou falando, sabe? Da gente poder mostrar que existe outra opção. Porque tem gente tomando 10, 15 medicamentos. E que a gente poderia reduzir muitas vezes pela metade. O médico poderia reduzir pela metade. Por quê? Porque aí ele que é o melhor do paciente. Existe uma coisa chamada interação medicamentosa, um medicamento interferindo no outro, ou até tirando o efeito do outro, ou acrescentando sintomas, porque eu tomo um medicamento, me dá enjoo, me dá tontura, aí eu tomo um medicamento para o estômago, para aguentar tanto medicamento, e assim vai. Se eu puder reduzir com a auriculoterapia os mais comuns, aqueles que ele não precisaria tomar, melhor, gente, melhor. É isso que eu tenho que pensar. Essa informação é que eu tenho que levar cada vez mais para frente. Nós lutamos uma batalha contra um inimigo gigante. E eu peço a ajuda de vocês. Para quê? Para que a gente possa divulgar um estilo de vida diferenciado, com qualidade de vida, com pessoas saudáveis, buscando as práticas integrativas, as terapias naturais, elas cresceram, porque as pessoas não aguentam mais. Elas querem mudar o estilo de vida, mas algumas não sabem como, e cabe a nós mostrarmos uma oportunidade. Percebe isso? Gente, qual o valor quando você dá uma noite de sono para alguém? Que valor você traz a hora que você tira a ansiedade de alguém, ou um processo depressivo, que você alivia aquele aperto no peito, ou a respiração que ela não aguenta mais, está curta, está apertada. Pensa nisso, tá? Esses transtornos, gente, são mais graves do que nós imaginamos. E pode ter um desfecho muito triste. Num chat online aqui eu conversei com a Márcia. A Márcia, ela perdeu a filha. E ela falou assim, Lirane, eu não pude salvar minha filha. Mas hoje eu encontrei na auriculoterapia o propósito de salvar outras crianças, outros adolescentes. Olha isso, que lindo de ver. Ela buscou na dor um propósito. O que eu quero é que você olhe para isso, gente. Olhe para isso, tá? Equilibre as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas chegam ao fundo do poço, né? Chegam ao fundo do poço e muitas vezes a gente nem sabe como nós podemos ajudar. E aí você pode estar se perguntando, mas será que a auriculoterapia pode realmente tratar esses transtornos? Gente, nós temos pontos na auriculoterapia maravilhosos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas olha só a Maria Helena colocando aqui, ó, atendi um paciente que não acreditava na aurícula. Segunda sessão, ligou para um amigo do meu consultório, ligou para um amigo do meu consultório e me indicou, na terça-feira vou atender o seu amigo. Olha isso. Quer dizer, na hora da sessão, quer dizer, olha o efeito imediato, gente. Olha o efeito imediato, né? Olha como as coisas podem acontecer, sabe? É isso, esse romper que nós precisamos. É fazer com que as pessoas experimentem muitas vezes, né? A gente tem uma habilidade. Mostrar isso é importante, tá? Não tem preço, realmente. Quantos casos eu escuto aqui de alunos que realmente tiraram pessoas da depressão, que deram uma vontade, que geraram vontade de viver, simplesmente porque equilibraram a bioquímica do paciente. Eu não estou falando de milagre, gente. Eu não estou falando de mágica. Acredita que vai dar bom. Não.
Eu nem gosto que acredite, às vezes até é bom que nem acredite, porque daí você rompe com isso. Você não está acessando uma área do cérebro que precise acreditar. É como se você desse um medicamento para a pessoa, só que sem intoxicá-lo. É o acesso à área de desequilíbrio. E muitos que podem estar aqui, que eu sei que tem bastante gente assistindo, que não participa aqui nos comentários, e que pode estar em casa só pensando, tá, faz de conta que eu vou conseguir tirar alguém da depressão, ou faz de conta que a ansiedade, justo a ansiedade, que é tão difícil de tratar, tá tão comum, eu não vou conseguir. Temos vários resultados, vários, tanto aluno quanto paciente de aluno falando, que resgataram sua vida, que resgataram sua qualidade, que resgataram propósito, vontade de viver, com autoaplicação. Ó, minha irmã não acreditava, a Malu falando, até o intestino voltar a funcionar. Olha isso. Ela até tinha me falado para mudar de profissão. Percebe, gente? Muitos remam contra. Muitos, e não é por maldade, é por cuidado, porque acho que você não vai conseguir. Só que quando você percebe que pode, que é possível, você tem que ir em frente. Nós temos vários casos aqui inspiradores que eu trago para que vocês alertem, né? Primeiro, vocês tenham força, porque eu sei que é uma batalha muitas vezes triste, né? Triste. Então, pensa nisso, tá? Pensa nisso. Pessoal, uma outra coisa que eu quero que vocês fiquem presentes, tá? A auriculoterapia, ela acessa a nossa caixinha aqui, ó. Aqui também, além da bioquímica. Quando nós estamos tratando um paciente ansioso, quando nós estamos tratando um paciente depressivo, cabe a nós conversarmos com eles sobre a alimentação. Cabe conversar com eles sobre sono, sobre intestino, coisas que nós falamos dentro do auriculoterapia de sucesso. Nossa formação completa. Quem está interessado em assumir esse compromisso, porque aqui nós estamos, né? Nós estamos namorando, nós estamos ficando, digamos assim, né? Você está de paquera comigo. Aí nós vamos fazer o evento de segredos da auriculoterapia neurofisiológica, já é um namoro. E aí, se você entra para a formação, é porque já é casamento, daí não tem mais jeito. Então, se prepare, porque 2 de agosto nós vamos abrir as inscrições do auriculoterapia de sucesso. E eu quero realmente pessoas comprometidas. E não pensa não que você é que está tomando a decisão, eu é que estou te selecionando. Porque só entra quem tem sangue no olho e quer fazer acontecer. Quem quer realmente colocar isso em prática, sabe? Quem quer realmente falar, pensar, ajudar, modificar toda essa estrutura. É tão importante, gente. É tão importante. Você perceber que você tem um poder além do que você imagina. Na ansiedade, gente, nós temos vários pontos na auriculoterapia para tratar. Mas eu gosto de lembrar que quando eu entro com pontos, por exemplo, para ajudar no sono desse paciente e eu equilibro esse sono, eu tenho vários órgãos e vísceras que regulam quando nós estamos dormindo. Por isso que o sono é tão importante. Eu começo a perceber pessoas que às vezes não dormem e por não dormir ficam cada vez mais ansiosos. Ou o intestino não melhora, o intestino tá atrasando, tá ruim, tá constipado, sabe? E aí você conseguir fazer com que o paciente melhore. É uma outra linha, gente. Quando eu oriento o meu paciente a alimentos que vão aliviar, por exemplo, a ansiedade dele, eu tenho alimentos que pioram a inflamação de um paciente. Eu tenho alimentos que deixam o paciente mais ansioso. Eu tenho alimentos que deixam o paciente mais estressado. Olha isso. Vocês sabiam? Por isso nós temos aula dentro do AS de neuroalimentação. São alimentos que melhoram a minha capacidade de raciocínio, de equilíbrio, de bioquímica, de metabolismo. Tá? E aí sim, eu tendo um cérebro responsivo, ativo, eu consigo fazer com que também
eu acione neurotransmissores mais rápido. Eu tenho esse paciente funcionando melhor como um todo, equilibrado. Eu não busco meia dúzia de pontos para rezar para um dar certo. Eu tenho conhecimento. Eu faço porque eu sei. Eu faço porque eu sigo essa linha e vai dar certo. Olha isso, gente. Tá? Então, eu quero que abra a sua mente. Abra a sua mente das insônias que nós podemos resolver. Abra a sua mente, sabe, da ansiedade que você também pode resolver. Isto é maravilhoso quando você abre o seu pensamento, tá? Então, sim, somente quando eu punturo o sistema nervoso central e eu acesso, né, toda a parte de neurônio, sinapse, qualidade das sinapses, quando eu ponturo o meu sistema nervoso autônomo, eu não estou falando de um pensamento místico, que você tem que preparar um ambiente, que tem que ter um incenso, nada contra, quem gosta, tranquilo, seu paciente vai relaxar mais. Mas a auriculoterapia que eu ensino, você pode fazer no meio do barulho, num evento, como eu já fiz várias vezes, você vai fazer a auriculoterapia e esse paciente vai ter resposta. Você não precisa de um clima, você não precisa o paciente acreditar. Só o fato de você agir, de acionar. O cérebro dele, a bioquímica dele, você consegue equilibrá-lo. Eu tenho pontos na auriculoterapia para tratar esse emocional. Eu tenho pontos para tratar até o toque, o pânico, o desespero, a depressão, a parte da opressão torácica, o aperto no peito que muitas vezes consome um paciente. Eu consigo acessar e melhorar essa respiração. Eu consigo trabalhar a esquizofrenia do paciente ou a neurose do paciente, eu consigo melhorar essa qualidade de vida. Vai curar? Gente, ninguém vai prometer isso. Às vezes, é engraçado, né? Tem pessoas que são mais céticas, que elas gostam de cutucar a gente realmente. Então, ela pergunta sempre assim, mas vai curar? Mas vai resolver? Por que você não pergunta isso por medicamento? Vai resolver? Vai. Não, gente. Mas você vai equilibrar. Você vai fazer com que o paciente tenha mais qualidade de vida, que ele melhore. Tem coisas que não vão resolver. Um paciente autista, ele não vai deixar de ser autista. Um paciente com síndrome de Down não vai deixar de ser de síndrome de Down. Mas ele vai equilibrar. Ele vai melhorar a concentração, ele vai melhorar o intestino, ele vai melhorar o sono, ele vai melhorar o metabolismo, ele vai melhorar a ansiedade, ele vai ficar mais calmo. Percebe como é uma bola de neve? Só que para isso, gente, a gente tem que conhecer o paciente, a gente tem que conhecer um pouco mais do corpo humano. Agora, você cai de paraquedas, muitas vezes não conhece nada, quer colocar meia dúzia de pontos e achar que vai dar certo, não vai. E é uma tristeza, porque daí o paciente não responde ou não tem resultado, e aí fica no nome da auriculoterapia. Mas, na verdade, não é a auriculoterapia o problema é você, que não teve competência para tratar com alto nível. Por isso que eu falo, não faz uma auriculoterapia meia boca. Busca fazer com qualidade, investe em você. Se você quer viver disso, investe em você. Pensa no seu paciente, você ia gostar de ser tratado assim? Mais ou menos? Ah, eu aprendi mais ou menos, então eu vou fazer mais ou menos. Qual vai ser o seu resultado? Vai ser mais ou menos? Como é que você pode esperar um resultado excelente se você não é excelente? Você tem que buscar excelência. É assim, gente. Sabe? É nesse ritmo que você tem que ir. Busca ser excelente, tá? Busca. Busca, por exemplo, pôr um ponto para irritabilidade no paciente, sabendo o que você está fazendo. Mas adianta eu pôr o ponto, ó, só para vocês verem, qual é o ponto aqui que vai tratar irritabilidade e raiva de um paciente. Eu sei que eu tenho alunos aqui, tem o pessoal do AS aqui acompanhando essa aula, essa live. Fala para mim, pessoal, qual é o ponto? Vocês sabem qual o ponto que trata irritabilidade e raiva? Como é que eu deixo um paciente sem raiva e sem irritabilidade? Coloca para mim, quero ver. Quero ver quem está estudando, aprendendo, sabendo tudo. É para ter vários aqui, hein? Sabe, pessoal, é isso. É o fígado energético 1 e 2, ó, vários estão escrevendo aqui.
Mas você acha que eu vou colocar esse ponto e vou melhorar a raiva e irritabilidade desse paciente sem eu conversar com ele, sem eu saber o porquê que ele está com irritabilidade e raiva? Por que que ele está assim? Qual a causa? Ninguém acorda de manhã cedo com raiva e irritado, apesar que alguns acordam, né? Mas por que que acorda? Por que que tem dias que você acorda bem, feliz da vida, alegre, contente, sorridente, lindo dia para ser feliz, e tem outros que você acorda mal-humorado? Por quê? Ou raiva, irritado? Gente, porque muitas vezes você não dormiu bem, você está com o intestino preso. Não é à toa que antigamente o pessoal falava que estava enfesado, que vem de fezes. Então, teu intestino não está funcionando bem. Você não dormiu bem. Claro que tem coisas que acontecem que nos irritam também, mas eu estou falando daquela pessoa que tem isso como uma constante. Trabalhar essa característica vai ser bom. Por quê? Quando você fica com raiva ou vem aquela, sobe aquele calor, né? Aquela coisa que dá vontade de jogar uma coisa na pessoa de tanta raiva que você tá, ou lidar com uma situação esbravejando, gritando, isso faz com que você não pense, tome ações e atitudes que não deveriam. E depois você se arrepende, daí tem que pedir desculpas. Eu acho que é muito pior, não é? Então, na hora que isso acontecer, lembre que você está em desequilíbrio, que você precisa buscar ajuda. Percebe como é que é a diferença? Quando eu sou uma terapeuta, eu consigo perceber que não é só colocar esse ponto aqui. Que alguns vão ver aqui na live e falar, ai, olha só a dica que a Lirane deu, que ótimo, vou pôr. E às vezes não tem resultado, e daí vai dizer assim, ah, nem funciona mesmo. Funciona, gente. É que não é só ele. Tem uma questão de um passo a passo. Tem toda uma abordagem com esse paciente. Não é só saber o ponto principal para a irritabilidade. Eu tenho que saber onde está causando, o que está causando essa irritabilidade. Você percebe que pode ser emocional, momentâneo, bati o carro, fiquei com raiva, alguém me fechou, fiquei com raiva. É diferente um do outro. Ou do sono, não durmo, não durmo, não durmo. E às vezes o paciente acha que dorme. Já não aconteceu com vocês? O paciente fala assim: não, eu deito e durmo. Eu deito e durmo a noite inteira. E quando vai investigar mais, ele não está dormindo. Ele está tendo microdespertares a noite toda. Ou ele está com a síndrome das pernas inquietas, que sacode, que mexe ele. E aí ele acorda. Só que ele não percebe, porque ele não acorda para valer. Ele só faz microdespertares. Isso é importante. Isso é conhecimento. Entende? E aí você vem me dizer que a aurícula não funciona. Não é que a aurícula não funciona. Ah, eu botei o ponto que a Lirane falou na live, mas não deu resultado. Não deu resultado, muitas vezes, porque você não investigou. Porque você pegou uma parte do todo. Eu estou falando de um passo a passo. Eu estou falando de construir algo melhor. Se você quer viver disso, você tem que buscar por isso também, tá? Pensa. Ansiedade, eu tenho vários pontos para tratar a ansiedade. Mas eu tenho um ponto que ele é excelente ansiolítico, mas ele é proibido para uma determinada categoria de pacientes. E aí, se eu fizer esse ponto em pacientes, por exemplo, que são hipotensos, esse paciente pode desmaiar na minha mão. Ele pode desmaiar. Já aconteceu. E aí, o que eu vou fazer se o paciente desmaiar na minha mão? Que ponto é esse? Eu preciso de conhecimento. Ó, o pessoal já está colocando aqui, porque eles sabem que ponto é. Eu nem falei o ponto, mas o pessoal que está estudando, o pessoal que está no AS já sabe, porque a gente fala, porque a gente comunica, porque a gente ensina. Ah, agora para mim tá bom já peguei na live da Lirane que o ponto do coração, eu sei que eu não posso fazer impressão baixa, só que existem outros. E eu tenho que fazer alguma coisa para esse paciente porque ele está ansioso. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter esse raciocínio. Eu tenho que pensar a auriculoterapia, gente. E aí sim eu vou tendo cada vez mais resultado. Percebe? Percebe que às vezes o meu paciente está ansioso, mas é porque ele não dorme. E se eu fizer um tratamento para ele dormir, ele vai agir melhor, ele vai ter um resultado melhor. Eu vou conseguir, por exemplo, uma ação diferente dele. E é isso que a gente tem que buscar, sabe? É isso que a gente tem que buscar. Nós temos que buscar a melhora para o nosso paciente sempre, sabe? Buscar melhorar a qualidade de vida.
E é claro que a gente precisa conhecer, mas você precisa passo a passo. Gente, no PDF que a gente vai colocar no canal do Telegram, até por sinal, se você não está no canal do Telegram, entra, tá, gente? A gente tem postado áudios, vídeos e até mesmo vários artigos lá dentro, e os PDFs dessas lives estão todos lá, tá? PDF das lives de aquecimento. Eu coloquei alguns artigos científicos que revela a eficácia da auriculoterapia. Tem um artigo da revista cubana que fala muito de enfermagem, tá? É Revista Cubana de Enfermaria, se eu não me engano, talvez a tradução do espanhol, né? Que fala dos efeitos da auriculoterapia na ansiedade. E o resultado é que 78,11% dos estudos demonstraram eficácia na redução da ansiedade. Tá? Tem mais um artigo lá dentro que fala da Escola de Enfermagem da USP, que apresentou também um estudo com estudantes de enfermagem com altos níveis de ansiedade e revelou a melhora de 21% dos casos. E ao final, quero só comentar que a auriculoterapia foi abordada no programa Profissão Repórter, eu não sei quem viu, demonstrando que sim, ela tem resultados. Portanto, gente, dito tudo isso, fica mais uma vez aqui evidente que nós podemos sim contribuir, e muito, tá? Não é pouco, com esse grave problema que está aí afetando, acometendo, trazendo aí, deixando doente a nossa sociedade como um todo. Não pegando todo mundo sem fazer distinção de idade ou de sexo, que é a ansiedade. Você pode fazer a diferença na vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus vizinhos, dos seus pacientes, oferecendo melhoras nas noites de sono, estresse, constipação, dores, muito comum, tá? Para quem está sofrendo de ansiedade, de depressão. Então, fique presente para isso.